Olá, galerinha! Hoje a gente vai estar falando sobre notações científicas. Então, vamos lá, galerinha! Notação científica. Descrição. Notação científica é também denominada por padrão ou notação em forma exponencial. É uma forma de escrever números que acomoda valores demasiadamente grandes ou pequenos para serem convenientemente escritos em forma convencional. O uso dessa notação está baseada nas potências de 10. Notação científica é um modo de escrever números reais, muito grandes ou muito pequenos, na forma mais simplificada, usando potência de base 10. As noções científicas possuem as seguintes formas: n vezes 10 elevado a n, onde n é um coeficiente real maior ou igual a 1 e menor que 10. Também é chamado de mantissa. N é o expoente inteiro ou ordem de grandeza negativa para um número muito pequeno e positivo para um número muito grande. Então vamos a um exemplo, pessoal. Nesse exemplo, pessoal, a gente tem 0,000005, né? E a gente escrever ele na forma de notação científica, ele fica assim: 5 vezes 10 elevado a menos 6. Repare que o expoente ele é negativo. E por quê? Porque na definição está dizendo que quando o número ele é pequeno demais, o expoente ele é negativo. Então, nesse caso, ele é um número pequeno, ou seja, 0,05 é um número pequeno. Então, o expoente de cara vai ser negativo. Então, vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 6. Né? Então 0,000005 é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 6. Agora um outro exemplo, pessoal. 25 milhões. Então, pessoal, se a gente colocar uma vírgula, né, no 25 aqui, por exemplo, vai ficar 2,5. Para a gente poder calcular, saber qual o valor do expoente, né, qual o número do expoente, a gente tem que contar, depois da vírgula, quantas casas tem. Nesse caso, 2, depois do 2, né, depois da vírgula, tem 7 casas, né, pessoal? Sim, 6 zeros e mais o 5, ou seja, dá 7. Então, o expoente ele vai ser 7 positivo, ou seja, vai ficar 2,5 vezes 10 elevado a 7. Certo, pessoal? Como transformar um número em notação científica? Para transformar um número muito grande ou muito pequeno em notação científica, devemos seguir o seguinte passo a passo. 1. Encontrar o coeficiente ou mantissa de notação científica. O coeficiente ou a mantissa é o número que substituirá n na fórmula n vezes 10 elevado a n. Para isso, devemos colocar a vírgula no primeiro número significativo, ou seja, o primeiro algarismo diferente de zero, ou número significativo é um número que possui valor. Exemplo, 0,0002. Ao deslocar a vírgula para a direita até o 2, teremos 2,0, que é igual a 2. 54.256. O primeiro número significativo é o 5, então temos 5,4256. 0,0009. O primeiro número significativo é 9. Deslocamos a vírgula e temos o coeficiente ou mantissa, que é 9. Segundo passo: encontrar o valor do expoente n na forma n vezes 10 elevado a n. O valor que o expoente n recebe é a quantidade de vezes que deslocamos a vírgula. Primeiro caso: se tivermos um número decimal, isto é, um número menor que 1, o expoente ou a ordem de grandeza
será negativo e seu valor será igual à quantidade que tivemos que deslocar a vírgula para a direita. Exemplo: considere o número 0,00034. Escrevemos em notação científica. Temos a fórmula n vezes 10 elevado a n. Primeiro encontramos o valor de n. N é o primeiro número significativo, no caso 3,4. O valor da ordem de grandeza, ou seja, do expoente, é a quantidade de vezes que deslocamos a vírgula até chegar a 3,4. Logo, 3,4 vezes 10 menos 4. Como temos um número decimal, o sinal do expoente 4 é negativo, pois trata de um número muito pequeno. Segundo caso, considere o número 25 milhões. Escreva-o em notação científica. Temos a fórmula n vezes 10 elevado a n. Vamos encontrar o valor de n. O valor de n é o primeiro número significativo, ou seja, o número 2. Vamos encontrar o valor do expoente n no 25 milhões. É um número inteiro e a vírgula está implícita poderia ser apresentada assim: 25 milhões, 0. Dessa forma, o valor de n é a quantidade de vezes que deslocamos a vírgula para a esquerda até o primeiro número significativo da esquerda para a direita, o 2. Deslocamos 7 vezes. Então, n é igual a 7. Portanto, 2,5 vezes 10 elevado a 7. O número 7 é positivo, pois trata-se de um número muito grande, ou seja, não é um decimal. Perceba que só escrevemos em notação científica somente os zeros. Desaparecem os outros números após a vírgula permaneceram. Bom, galerinha, agora é com vocês. Realizem as atividades e qualquer dúvida chame o professor. Certo, galerinha?